quando a gente quer um conselho, a gente já tem aquela pessoa, pode ser até que não tem tanta intimidade, mas você já sabe que ela já está trabalhando, ela já é íntima com Deus, ela já está mostrando que ela tem capacidade de aconselhar. Então é a confiança também. Né? E às vezes você nem tem tanta intimidade e a pessoa vai ser um ótimo conselheiro, conselheira, mas porque você já está vendo a atitude dela perante os irmãos, a congregação ali. Então, como você falou do presbítero, ele não é presbítero ainda, mas ele já está exercendo a função dele. Então é só falar lá, vai ter presbítero, que você já tem 6, 7 pessoas na cabeça. Olha que pensa. Mas, assim, eu entendi o que a senhora falou, mas talvez, se o Felipe não tivesse critério, ele não procura ninguém para aconselhar. Né? Então, talvez seja diferença para ele ter alguém para ele buscar conselho. Né? Então, se esse é um critério para ele, isso vai deixar ele à vontade para buscar conselho com alguém, então acho que é verdade. Né? Ainda que a sua colocação seja importante, né? Mas eu acho que a gente pode usar esse critério também. Né? E aí, obviamente, a gente vai levar em consideração o tempo que a pessoa conhece da palavra de Deus e tudo mais. Mas acho que é um critério válido também. Né? Esse critério ainda aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque se tem um irmão que não tem intimidade com muita gente, né? Ele vai se aconselhar com quem? Aumenta a nossa responsabilidade. É o tipo de aluno que não tem plaquinha e participa. Né? Obrigado. Aluno especial. Aluno especial. Chegou atrasado, né? Como a gente divide regras e exceções, então. Primeiro. Eu vi uma marreta lá. Tá bom, então vamos continuar aí a nossa conversa a respeito do trabalho de ontem, de você responder quem você é e o que você está fazendo aqui. Tá. Vamos lá, qual foi a experiência, né? Nem me matei. É que você está aqui. Depois da bronca aqui do aluno, eu tô esperto, né? Sempre tem uma dificuldade em analisar, né, a gente mesmo. Eu já tive mais dificuldade, mas eu já melhorei um pouco, porque eu consegui escrever mais de 10 linhas. Né? E é bom, assim, é bom porque às vezes você para pensar o que eu estou fazendo, né? Ou o que eu estou deixando de fazer. E eu fui tentando listar as coisas que eu estava fazendo e eu fiquei um pouco feliz, assim. Eu tenho muito que ainda melhorar, mas já comecei a desenvolver um pouco, sabe? Então, para mim foi muito legal. Alguém mais quer fazer um comentário? Gabriel, por favor. É legal a questão de você se autoavaliar e, a partir disso, você ter uma noção do quanto você precisa para instituir uma meta, impor uma meta e avaliar o quanto você precisa para alcançar ainda essa meta. Então, eu acredito que eu vi como sendo esse ponto, sabe, de me autoavaliar e colocar metas em minha vida para que eu pudesse alcançar e, a partir disso, ver o que eu preciso para chegar. No caso, a questão de aconselhar vai muito de autoavaliação, porque eu acredito que você tem que se autoavaliar para ver se você está preparado para poder auxiliar alguém. E pegando esse comentário do Gabriel, o que essas duas questões têm a ver com a nossa formação de conselheira e conselheiro? O que vocês acham? Pode repetir, desculpa. As duas respostas que a gente fez, as duas questões que a gente fez, o que isso tem a ver com a nossa formação de conselheira e conselheiro? Pensar quem você é e o que você está fazendo aqui. O que isso tem a ver com nossa formação, nosso papel de conselheiro e conselheiro. Entendeu? Então, podemos ficar à vontade, quem quiser. Só levantar a plaquinha verde. Eu estou atento. Eu não sou
daltônico, então pode, né? Então eu faço confusão de cores. Olha lá, Patrícia. O que a Cláudia falou realmente dificulta a gente falar da gente mesmo, mas ontem, quando eu respondi quem eu sou e o que eu faço aqui, eu pensei na condição que a gente aceitou em ser filha de Deus, e é uma responsabilidade que a Ana falou, e a questão do que eu faço aqui é justamente aprender da palavra, me suprir de coisas que vão fazer com que eu mude, esteja apta a ser reconhecido e ser chamado assim, né? Porque a gente pega o título de filhos de Deus e depois a gente esquece o resto, esse que é o perigo. E eu acho que eu fico triste quando eu vejo que a maioria tem agido assim na igreja. É muito superficial o relacionamento que a gente busca com Deus. É algo que até, se a pessoa não se aperceber da profundidade e da importância que aquilo tem, é morte para ela, é muito sério. E às vezes eu fico muito triste em ver irmãos que não participam, em ver pessoas que poderiam estar aqui e não estão. Então, o que eu faço aqui, talvez é fazer a diferença, ou tentar motivar essa pessoa que não está aqui, de alguma forma, a acordar, porque ela está pronta para a morte de novo. Esse que é o problema. Eu achei interessante porque é uma autoavaliação e ao mesmo tempo a gente pensa nos outros. Todo mundo, né? Essas duas perguntas que você pôs para a gente responder é exatamente o que você falou ali no gráfico ali, né? A gente tem que ver como a gente está primeiro, né? E analisar quem sou eu, se eu sou realmente um cristão, para depois, o que eu estou fazendo aqui? Você tem que ajudar as outras pessoas, né? Passar o evangelho para as outras pessoas. Então, você primeiro tem que saber quem é você, para depois você poder aconselhar. Eu acho também, não sei se cabe um pouco aquela passagem de que antes de eu tirar um cisco do olho do meu irmão, eu tenho que tirar a trave do meu olho. Então, se eu estou me propondo a aconselhar um irmão através da palavra, eu também tenho que aplicar a palavra como um conselho, um autoconselho também para a minha vida. Eu tenho que estar lá analisando, antes de falar isso para o irmão também. Obrigado. Quer mais? Famosa. Aproveitando o gancho, né, de que você falou, ainda bem que a pergunta é: quem é você? A gente fala, eu sou filho de Deus, né? Estou aqui, sou um cristão. E aí fala, e o que você faz aqui? O que você fala que faz aqui é tranquilo, né? O que você faz aqui? Aqui é aprender, na palavra de Deus. Mas agora, o que você tem feito aqui? Aí eu falei, Senhor. Aí eu comecei a me olhar e falei assim: estou ferrado, desculpa a expressão, né? Tem que buscar, porque o que eu tenho feito aqui? Nada, né? Tem que fazer muito mais, porque se a gente fala de aconselhamento, depende de nós. Nós não precisamos lá, ou tem que buscar um conselheiro lá. Se você realmente buscar nas escrituras, você se capacitar, como a gente vem fazendo, que nem a Patrícia, acho que passa a mesma coisa que eu fico chateado, eu fico magoado. Eu até briguei com o irmão, depois eu pedi desculpa para ele, porque ele deu os avisos lá, mas não falou da Ebenezer, sabe? Falei, poxa, é uma coisa tão importante de estar os irmãos compartilhando. Eu vi agora o senhor ali, que não é o senhor Rubens. Nossa, fiquei feliz, senhor. Eu vejo o senhor Rubens, ele vai no ano, ele vai lá. Então, assim, é o único que eu vejo que está sempre. Ele está ali. Então, assim, como é gostoso se mais irmãos participassem para poder realmente aprender? Porque, às vezes, o cara vai ter, quando chega nesse aconselhamento bíblico, ele tem muito mais, não é que é capacidade. Ele consegue captar mais e consegue até trabalhar muito mais que eu tenho uma dificuldade. Vou aconselhar o quê? O que eu posso aconselhar? Eu vou falar de mim, vou falar da minha experiência, eu vou falar da minha. Mas às vezes a pessoa tem até muito mais argumento, mais conhecimento de você buscar, e aí eu fico ainda bem que o que você faz aqui? Eu venho buscar, mas o que eu tenho feito aqui, tenho feito nada. Entendeu? Ainda mais por reino, tem que fazer muito mais. A gente tem que fazer muito mais por reino, se dedicar muito mais. Eles acham que é pouco? Não é. E a nossa preocupação é o quê? Por que eles não estão, né? Só sorte, vão sobreviver. O professor um dia falou, começando com 35, estamos com 13.
os fortes vão escrever, mas, cara, tem espaço para todo mundo. A congregação, se ela busca o conhecimento, ela vai ficar forte. Entendeu? Você imagina uma igreja forte. Olha só, quantos conselheiros vão ter? Olha quantos trabalhos vão ter. Então, assim, você vai multiplicar. É multiplicação. Então, assim, ainda bem, eu falo também assim, o que você tem feito aqui? Eu vou falar por mim, nada. Estou a desejar, não preciso buscar muito. Acho que a ideia, o Miriam tocou aqui, então a ideia, pode falar com o Paulo. Eu quero dizer, assim, essas duas perguntas, voltando na pergunta que você fez, tem a ver essas perguntas aqui com o aconselhamento, né, com a matéria que nós estamos fazendo. Bom, se eu não sei quem eu sou e não sei o que eu estou fazendo aqui, como eu posso ser um conselheiro? Isso é uma coisa muito óbvia para nós. E, então, veja assim, é uma pergunta para que nós possamos assim, analisar ela, que se eu sou um filho de Deus, como ele disse, né, então, e o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer para que eu aconselhe as pessoas e o que eu posso fazer da minha vida, né? O que eu quero da minha vida. Porque se o Senhor nos chama, se o Senhor nos chamou, a gente tem que tomar um partido. A gente tem que, ou aceitou o chamado de Deus, então quem eu sou daqui para frente? O chamado de Deus para frente. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, no momento do chamado para frente? Então, assim, o que tem a ver? Que nós devemos, sim, saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, depois, principalmente, a partir do momento que nós nos tornamos um cristão, filho de Deus, para que nós possamos fazer a vontade dele, né? Que é falar do filho dele, é poder dar conselho em relação às coisas mais dentro da palavra dele. Então eu vejo assim dessa maneira, que o que tem a ver é que nós precisamos saber quem somos nós, da onde nós viemos agora e para onde nós vamos, e o que nós estamos fazendo, para que aí nós possamos dar um conselho reto, né, dentro da palavra do Senhor. Eu acho que seria essa a ideia, acho que vocês refletiram bem sobre isso, né, de pensar na nossa existência, pensar o que eu estou fazendo aqui no sentido da minha existência, né, da minha existência enquanto ser humano, da minha existência enquanto discípulo de Cristo, da minha existência enquanto trabalhador, cidadão, da minha existência enquanto marido, enquanto filho, enquanto esposa, da minha existência enquanto servo de Deus, o que eu estou fazendo aqui, pensando em minha existência, né, nessa condição. E a partir daí, como é que eu vou conduzir isso para a minha opção de ser um conselheiro, ser uma conselheira. Tá? E saber que essa existência que eu penso, ela vai interferir em todos esses aspectos da minha vida e vai interferir diretamente na minha condição de conselheiro e conselheiro. Né? Para que eu faça um trabalho medíocre ou um trabalho de excelência. Tá? Vai depender de como eu penso isso. Né? E, obviamente, quando a gente está fazendo essa reflexão, a nossa orientação principal é o quê? É a palavra de Deus. Pensar a nossa existência a partir daí, né? Desse aspecto que o Sr. João falou. Né? E aí a gente pode, talvez, começar a caminhar, né? No sentido de ser boas conselheiras e bons conselheiros. Bom? Felipe? Prometo que eu não vou levantar mais depois. Não, só queria adicionar uma reflexão sobre essas duas questões aí. Pois não. Que ela demonstra muito a nossa prioridade hoje, né? Então, assim, você responderia a mesma coisa que você colocou se fosse um outro contexto, a pergunta, se fosse uma questão de uma prova, de um concurso público, ou se fosse uma prova de qualquer outro lugar, você responderia a mesma coisa que você colocou respondendo aqui no módulo do Ebenezer? Né? Ou lá você teria outra resposta para descrever o que você é, apenas para ganhar ponto ou coisa e tal? Então, acho que essas duas questões demonstram muito qual é a nossa prioridade hoje. Se eu respondesse essas duas perguntas alguns anos atrás, creio que seria totalmente diferente, né? Hoje parece até meio que, se alguém de fora vê, não estou meio depressivo, né? Nossa, a pessoa não quer saber mais nada desse
Porque antes era o que? Eu quero ter um emprego assim, assim, assado, eu quero ter aquilo, ter sucesso nisso, ou isso e aquilo. Era aquele mundaréu, né, de pensamentos. E hoje você se coloca como servo, né, nessa luta que a Irmandade está, e muda toda a prioridade na sua resposta, né? E você meio que tenta escrever no sentido de analisar o seu relacionamento com Deus, né? Do quanto você é medíocre, do quanto você tem buscado ou não, né? Do quanto você ainda tem que ganhar de coragem para sair do seu modo automático, e o que você está acomodado. Então, só queria por essa reflexão, né? Em qualquer contexto a gente responderia dessa forma, né? E da sua consciência, da sua responsabilidade, né? Daquilo que você está colocando ali. Né? Além disso. Legal, obrigado. Vamos lá. Nosso intervalo é que hora? Então você tem que ter oração antes do intervalo. Vamos lá. Que horas é o nosso intervalo? Então tem que ver que hoje a gente tem que fazer junto com o pessoal da escola. Vou dar uma confraternizada com o pessoal da escola da Bíblia. Ah, é? Eu acho que é 8h30, lá ver Hoje a gente já está atrasado. Não, mas eles não passou de tempo. É que a professora é japonesa, japonesa é demora. Você que está ouvindo, está tentando. Vamos lá. Vamos abrir a sua apostila aí. A gente vai pensar um pouco no breve histórico do aconselhamento. Professor, apostila do Marquinhos. Eu achei que a Luísa tinha pegado para ele. Eu vi com umas plaquetas ali e que estava aqui. Não, o Walter entregou só a placa. Vê com ele, sabe? Que aqui. Tá aqui, Marina. A Marina dele. Tá, Marinha. Ó, vem com pastinha? Vem. Chique, gostei, ó. Qualidade, hein? Tem um papelzinho para você fazer a O goleiro chega daqui um mês. Só que não é de grátis, né? Você só paga 6 cru. Então, tem um formuláriozinho aí, junto com a sua apostila, para você completar. Eu acho que está dentro do saquinho aí. Que horas, Carol? 10. Daqui uns 10? Uns 10 e 10. Esse papelzinho aí, ó, Maria. Esse aí. Vamos lá. Breve histórico do aconselhamento, uma coisa assim, para a gente só ter uma ideia como que isso surgiu. O aconselhamento, ele não é uma coisa nova, você tem esse procedimento já no Velho Testamento, pessoas que se aconselharam e aconselharam, né? Então não é uma coisa nova, não foi inventada aí na nossa modernidade, é uma coisa antiga, né? Você vai perceber isso nas páginas do Velho Testamento, né? Está assim, cheio de pessoas que foram aconselhadas e aconselhadas, tá? Mas como disciplina formal, ela vai ganhar força a partir da década de 1920, né? Especialmente com o Sigmund Freud, né? Que vai ser responsável, na verdade, pela profissionalização do aconselhamento, né? E para ele, o aconselhamento deveria ser feito por profissionais ou por leigos altamente treinados. Isso significa que ele não aceitava o fato de pastores assumirem a condição de conselheiros. Né? Então, para ele, essas pessoas não teriam essa qualificação, né? Não seriam as pessoas indicadas para isso. Tá? E tem um outro sujeito que você vai ler sobre ele, se não me engano, no capítulo 1 desse livro que a gente adotou, que vai ser praticamente o pai do aconselhamento pastoral, né? Esse Anton T. Boysen, acho que é isso, né? Não sei como é essa pronúncia. Então ele criou em 1920 o aconselhamento pastoral. Perceba que a gente vai estar trabalhando com esse conceito histórico de aconselhamento pastoral para depois a gente pensar no aconselhamento
bíblico. Tá? Mas e se você for pensar no primeiro século, o aconselhamento já era bíblico. Tá? Então, de alguma forma, aí as coisas tomaram outros rumos e aí passou a ser aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão e perdeu essa essência do aconselhamento bíblico. Tá? Até porque, segundo essas informações que os autores trazem para a gente, começou a haver uma profissionalização desse tipo de prática. Logo envolve o quê? Grana, e todo mundo quer. É como na universidade, ninguém tem interessado em um tema, mas tem financiamento e todo mundo, né? Aí quer dinheiro para fazer aquela pesquisa. Então é mais ou menos isso, né? Interessou, tem dinheiro, a pessoa está dentro. Então isso acabou comprometendo um pouco, né, esse processo aí da essência, né, do aconselhamento, que virou aconselhamento pastoral, aconselhamento cristão e não aconselhamento bíblico. Tá? E aí nós temos uma frase aí, um ministro escritor, falando sobre esse Anton Boysen, né? Um ministro escritor que durante os primeiros 60 anos da sua vida longa passou por certo número de colapsos psicóticos, 3 dos quais levaram a sua hospitalização em instituições para doentes mentais. Olha, quem é o pai? Olha o sujeito. Né? Então, assim, onde a gente foi amarrar com o dia do nosso povo, né? Quer dizer, então, e é interessante que esse cara influenciou gente pra caramba aí ao longo do processo desse aconselhamento cristão, desse aconselhamento pastoral, né? Então, e é interessante que esses autores colocam de forma muito crítica, né, aquela relação frustrada, né, que ele queria com uma mulher que ele gostava muito. Né? Então, assim, coisa... o que uma mulher não faz, né? O cara vira o pai do aconselhamento pastoral, né? Coisa bacana. Chega até a ser poético. Então, vamos lá. Aí tem assim, como resultado dessas experiências, Boysen tirou a conclusão de que a igreja estava negligenciando o campo da saúde mental e veio interessar-se na necessidade de treinar alunos dos seminários para trabalhar com os doentes mentais. Tá? E aí, acho que era uma necessidade para ele mais do que os outros, né? Desse cuidado. Né? Obviamente, a gente está trabalhando aqui no contexto dos Estados Unidos, né? Que surge por lá. 1930 a 1940, os seminários já incluíam aconselhamento pastoral como disciplina em seus currículos. Ou seja, a situação vem chegando para o Brasil, né? E assim, Europa e Estados Unidos são assim, os celeiros dessas coisas boas, né, que acontecem e chegam para a gente. Tá? Então, aí você já tem o aconselhamento pastoral nas disciplinas dos seminários. Né? E a gente está falando de seminário como esse aqui, seminários dos grupos religiosos aí que a gente já conhece. Em 1960, o Congresso dos Estados Unidos aprova liberação de verba para treinamento de conselheiros leigos. Né? Em 1980, a gente já traz aqui para o Brasil vários livros sobre aconselhamento cristão, traduzido do inglês, chega ao Brasil e se assim, um grande movimento em torno do aconselhamento pastoral no seminário e nas igrejas para a preparação de conselheiros leigos. Os livros fazem muito sucesso. Nós já vimos aquele livro do Collins, né, que é chamado Aconselhamento Cristão. Né? Assim, vendeu que nem água, e ainda vende. Né? Mas assim, os nossos autores fazem uma crítica, né, a essa linha de pensamento e de postura do Collins. Né? Então, se vocês não leram, vocês vão perceber ainda essa crítica, né? De pensar que as escrituras não são suficientes, que a gente pode pensar, né, além delas, né, e a gente pode dar a resposta que as escrituras não dão. Né? Assim, é um pouco de prepotência, mas fazer o quê? Né? Então, aí eles vão fazer essa crítica. Em 2011, além da obrigatoriedade da matéria dos cursos superiores de teologia, há instituições religiosas que oferecem aconselhamento pastoral a nível de pós-graduação. Né? Pós-graduação, lato sensu, né? Não stricto sensu. Tá? Então, acho que é o sinal.
sinal. Acho que o sinal É o sinal? Jesus. É uma forma traumática, né? Sinal de recreio, né? Vamos lá. O que eu queria falar que eu tirei a concentração. Então, quando a gente fala dessa questão de pós-graduação lá do Senso, Espírito Santo, a gente está entendendo essa conversa, né? Ou não? Sim ou não? Não. Eu volto fez assim, não sei o que significa. Está curtindo a aula? Está sempre. Em japonês Então, vamos ter uma oração e a gente depois retoma nosso estudo, se Deus permitir. Marinho, você ora para a gente, por favor. Bendito e amoroso Pai, nós agradecemos a Ti por essa primeira parte, agradecemos também agora pelo alimento que queremos ter e damos graça por isso. E em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Pode pôr, André. Então, primeiro, como é que a gente vai ser a dinâmica da apresentação? A aluna vai fazer a apresentação, tá? Depois a gente faz as considerações do capítulo que a gente leu ou da apresentação que o aluno e a aluna fez. Tá? E aí a gente discute o capítulo e tenta aprofundar na discussão que foi apresentada. Tá bom? Vai ser sempre assim. Tá bom? Até Jesus voltar. Tempo? Qual que é o Vamos lá. tempo? Eu pensei entre 10 minutos e 15 no máximo. O que vocês acham? Tá bom? 10 a 15, tá bom? Começa com oração, 5 de oração. O macete é você começar com oração. Vai ser, Senhor, abençoa o João, com a gente, que é uma pessoa muito boa, dedicada. Abençoa o Ronaldo, Senhor, Senhor, abençoa também o marido, que ele não se atrase mais nas aulas. Senhor, abençoa o meu marido, porque ele seja mais está sendo. Quando você falar amém, eu falo, acabou essa 10 minutos. Ai, eu não vi o meu. Vai ser tudo hoje? Senão já dá zero. Eu não cheguei no nome. Eu sou bem sincera. Então, vamos lá. Então, tá acordado que serão de 10 a 15 minutos, beleza? Então, vamos lá. Carol, fique à vontade, se você quiser começar. Bom, eu não terminei de ler meu capítulo, tá? É verdade. Eu li umas 3 vezes, porque eu achei muito chato o primeiro capítulo, de verdade. É muita história, né? Que fala do começo, dos homens mais importantes, inclusive aqui no papel que nós lemos anteriormente fala do Boris, não sei como se pronuncia direito. Também não. Oi? Também não. Fala dele, que foi um dos pioneiros, né? Que ele teve essa ideia através daqueles alunos. Assim, fala muito da vida de 4 ou 5 homens que começaram esse, deixa eu ver o nome aqui, do CPE, que eu olhei assim, Escola Pastoral. Conselho para a comunidade. Não, mas... Educação, escola pastoral, uma coisa assim, né? Educação em clínica pastoral. E fala um pouquinho de cada um deles, apesar do Boyce ser um dos mais doidinhos, que ele teve vários surtos, na verdade, todos eles tiveram problemas bem sérios em questões pessoais, e teve um deles, que eu não estou com meu papelzinho, mas eu não lembro qual deles que começou uma faculdade. E aí ele decidiu, depois de algumas experiências de vida, e fazer, até buscar a palavra que eu não conhecia, fazer uma faculdade como se fosse voltada para engenharia florestal. Acho que é o próprio Boyce. Ele. Acho que é ele mesmo. Também não acho. E aí ele
decidiu fazer isso, e eu achei interessante que, na verdade, ele pensa... Eu acho que não é ele, Eu acho que não é ele. É o Roger. Sorry. Pode continuar. Ele pensa muito, tipo, em forças físicas, a força da natureza. Ele acha que é a natureza que vai dar uma resposta, tanto que ele se sentiu chamado para o ministério enquanto ele estava caminhando, enfim, no meio de uma floresta X. Então, especifica bastante a vida dele. Carl Rogers. Não é, gente. Eles devem falar Carl Rogers, enfim. E mostra muito essa questão do eu, né? Como eu tô falando? Desculpa, eu realmente não me preparei para apresentar hoje, tá? E eles começam a ver essa questão importante da Bíblia, né? Do uso de ligar a psiquiatria, a parte hospitalar com a religião, com a palavra de Deus, mas eles acabam, no final, saindo desse foco da palavra. E eles acham que o eu, o que eu entendo, é como mais ou menos o que nós estávamos definindo. Eu não lembro se foi na nossa conversa dos grupos ou se foi todo mundo junto, definindo a questão do que é ser o aconselhamento cristão, né? É muito o que cada um entende de Deus. Então, numa das... Deixa eu ver se eu acho que eu tinha... Tem o Dr. Richard Cabot, né? Ele fala... Cabot acreditava que havia uma razão lógica para tudo. Só um pouquinho, fala a página pra gente. Desculpa, página 38. Tá no livro... O Boysen e o Cabot, eles trabalharam juntos. E aí aqui fala assim, na página 38, no segundo parágrafo. É o primeiro parágrafo, na verdade. Quinta linha, né? Mais ou menos. Depois da primeira frase aqui. Ao contrário de Boysen, Cabot não havia uma necessidade de reescrever a teologia. No entanto, acreditava que os teólogos e os seminários de sua época estavam fazendo uma aplicação falha ou incompleta da teologia. Aí mais para baixo, fala que Cabot acreditava que havia uma razão lógica para tudo. Ele fez um estudo sobre a cura pela fé e descobriu que ela é funcional, assim como na Bíblia. Cabot postulou que a experiência religiosa pode ser explicada de maneira racional e física, em lugar de mística. Mais para baixo, embora Cabot e Boysen discordassem em muitos pontos, ambos se sentiam à vontade para desafiar a verdade e a autoridade das Escrituras. Tem um outro ponto também que fala que algumas pessoas podem interpretar errado algumas dessas escritas, do que eles falaram, mas eles negam, né, até Cristo, eles não acreditam nessa... Eles ficam mais com a parte filosófica, tanto que Freud, que começou todo esse movimento, e ele é um esses caras, eles acabam seguindo muito essa linha de Freud, da psicologia racional mesmo. Na verdade, foi até aí que eu li. E o último, eu até parei depois do Carl Rogers aqui. Eu acho que ele foi... Um outro também que mostra da página, que começa na página 42, que é Wayne Owens. Fala que ele, está na página 43, um ponto que eu grifei. Sem dúvida, a realização de Owens, que ganhou maior reconhecimento, foi a integração da teologia com a psicologia e a psiquiatria. No que eu entendi, ele acaba usando um pouco mais, né? Ele até era voltado para o ministério, e ele acaba usando um pouco mais a parte da palavra, junto com essa parte da psicologia e da psiquiatria. Eu não terminei de ler o livro e não terminei de responder as questões. Até uma dúvida que eu deixa eu fazer.
dividida para trazer as respostas para cada um, né? Isso. Tá. Foi isso. Como eu não terminei de ler o capítulo, não tem muito o que falar, né? Eles, que eu entendi, são pessoas que acabaram se desviando da palavra, não partiram, né, ainda está no começo desse conselho, dessa educação. Eu achei muito interessante a visão de ligar essa parte da doença mental com a palavra, porque eu sendo da área da saúde, eu acredito que existe essa necessidade, né, da psicologia com a fé, não qualquer fé, como cristã hoje, né, eu entendo de uma outra forma, mas eu acho extremamente fundamental, porque às vezes as pessoas acham desnecessário uma terapia e não precisa disso, é só Deus. Não, na verdade não é. Eu sei que tem pessoas que precisam e têm doenças diagnosticadas. O Boysen mesmo, acho que ele tinha uma esquizofrenia catatônica, um negócio assim. E não é algo que se cura, óbvio que para Deus nada é impossível, né? Mas não é algo que tem alguma cura, olhando para o lado da medicina. Você toma uma medicação, pronto, acabou. Não, é um tratamento, mas a palavra traz esse auxílio, sem dúvida nenhuma. Eles descobriram um ponto extremamente importante, mas acabaram se perdendo no caminho por achar que o eu, ou que cada um se sente melhor, que é o que a gente vê hoje em dia, na verdade, é o suficiente, né? Eles acabam olhando para esse lado. Foi o que eu entendi. Por isso que eu achei chato. Tá bom. Vamos lá. Mentira, de novo, por favor, não baixa isso aí. Quem gostaria de continuar fazendo comentários sobre o capítulo 1, sua impressão do capítulo, a abordagem que a Carol fez, vamos ficar à vontade para a nossa contribuição. Para ser mais prático, quem leu o capítulo 1? Fernanda leu? É legal enfatizar que acho que é Boyson mesmo, que tinha 17 anos quando começou a frequentar, e aí quando ele percebeu já estava pregando, e aí já viajou ao mundo levando o evangelho, e aí chegou muitas pessoas para pedir conselho a ele, né? E ele se questionou, mas eu tenho 17 anos, eu não vivi nada, como eu posso dar conselho para outra pessoa? E aí entra a questão que a gente conversou mais cedo sobre se autoavaliar e ter essa vivência para você poder ajudar outras pessoas. Certo. Só que não foi Boyce, não, foi um outro dos autores que... dos autores foi o primeiro, eu lembro que foi. Ele está no prefácio. Esse prefácio foi difícil para eu ler, porque a gente começa a ler um jovem missionário, e já com 17 anos no papel de pastor, aconselhando, aí eu falei, não, isso não é bíblico. Eu não vou ler mais livro. Aí eu falei, bom, calma, vamos ler. Mas é interessante ele assumir que ele não tem capacidade para encarar isso e ajudar as pessoas. Aí vem essa história desses nomes todos, e a gente vê a miscelânea que o homem faz, né? Como conhecimento, ele é bom e ruim ao mesmo tempo, porque eram homens religiosos, mas que se encantaram com conceitos da psicologia, da filosofia, e foram juntando tudo numa panela, e o que é bíblico mesmo ficou de fora. E até desvalorizando o que a Escritura fala na aplicação da vida das pessoas. E eles, como muito deles ali, dentro de um papel de religioso, que seja, deveria primeiro manter a Escritura e depois tentar adequar esses instrumentos. Eles fizeram o contrário, pelo que eu entendi, o que eu li, pouco que eu li do capítulo. Eu mais, Fernanda? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de
aconselhamento bíblico, até como a gente já comentou antes. Isso vem desde o Velho Testamento, não é algo novo. É uma coisa que foi inventada por homens. Eu acho que esse capítulo 1, ele mais explica como isso se desvirtuou na história e para a gente entender como chegou até hoje, para a gente retomar de novo o Velho Testamento. Então eu acho que por isso que ele cita tantos exemplos ruins, até para a gente não cair nisso também. Para a gente tomar cuidado, para a gente não colocar filosofias nossas quando a gente está aconselhando alguém. Porque o que a gente acha é o que a gente acha, não é o que Deus diz. Eu acho que isso que é importante para a gente lembrar de que é Deus que vai dar o conselho, não é a gente. A gente é usado através da palavra para dar o conselho, mas o aconselhador de verdade é Deus. É o que ele disse pra gente. Inclusive o livro de Isaías vai dizer que ele é um maravilhoso conselheiro. Né? Carol. Não, era só para aquela... Deixa eu fazer uma pergunta, Carol. Assim, o que você achou, até onde você leu, qual é a intenção dos autores aqui, quando ele propõe esse capítulo? O que você acha? Até onde você leu, o que você conseguiu pegar aí da intenção dos autores, né, com esse capítulo? O que você acha? Eu acho que está envolvido mais no que a Fer falou e talvez olhar para cada um deles e ver como que eles começaram, né? Porque todos eles tiveram dificuldades, todos eles tiveram dificuldades psicológicas, né? E sérias, assim. Um deles era super agressivo, bateu em todos os caras. Ele bateu em todos, e ele bateu em todos. Eu falei, nossa, que medo. É a forma de você resolver o bullying. Aí mete o pau no outro. E esse que bateu é um dos que mais, que acabou virando, acho que, ministro de palavra. Ele se casou com uma moça e... Escreveu, eu acho que foi esse que... 300 livros. Então ele foi bem... Eu acho que ele foi um dos mais... que foi para a vertente mais bíblica, mas todos acabam realmente se desviando da palavra. Mas interessante que os autores depois fazem uma crítica para ele, dizendo que ele não consegue fazer uma exegese básica, né? Porque ele faz a aplicação de um texto bíblico totalmente fora do contexto. Então, exatamente 250 livros que ele escreveu. E qual é a parte assim, que você acha negativa do capítulo, se é que tem? Negativa? Eu não acho que é negativo, apesar de eu achar chato. Essa parte histórica é um pouco cansativa, né? Mas eu acho que de negativo não tem, porque a gente consegue enxergar, entender de onde vem. Eu sempre que eu penso, que eu ouço o seu nome, eu ligo a nossa primeira matéria, que foi a história da igreja, né? E é extremamente importante nós entendermos de onde vem. Por isso que o capítulo começa falando sobre esse CPE, que é a Clínica Pastoral da Educação, né? Educação? Enfim, eu guardei o CPE. Educação e Clínica Pastoral. Então, assim, para nós entendermos de onde surgiu, né, essa ligação, essa questão psicológica de dificuldades, e que eu acho que a cada ano que passa vem piorando, por infinitas coisas, né, mundanas, obviamente. Eu acho que é legal a gente entender de onde surgiu. Alguém pensou para que isso pudesse acontecer. Então, a parte histórica, ela é boa. Alguém começou isso. Teve alguém que falou, poxa, mas isso é interessante, né? Então... que mais? Quem queria comentar? Vamos Prieto, que leu o capítulo. Você quer fazer um comentário? Por favor. É que eu estava lá no meu trabalho, teve uma palestra, um treinamento, na verdade, com um psicólogo, né? E ele não é cristão. E ele quis entrar num assunto que não pertence a ele, que é sobre dons. E a hora que ele começou a falar, eu falei, ele não sabe o que ele está falando, né? Ele começou a defender que dom não era dom, que não vinha de Deus. Que a pessoa, ela tem o dom que ela quiser, ela que desenvolve, ela que procura. E é muito perigoso, né, seguir por essa linha. E eles fizeram isso. Eles acharam que o conhecimento da sabedoria humana era melhor do que a Bíblia, de repente, ultrapassada. Né? E foi aí que eles se
perderam, porque a hora que você começa a olhar para o seu conhecimento, para a sua pós-graduação, né? Eu posso ajudar uma pessoa com o conhecimento que eu tenho, um acadêmico, não preenche, sabe? Chega uma hora que você não consegue mais, né? Foge do seu controle, porque as pessoas, elas não são robôs, elas têm só Deus mesmo que entende as pessoas, porque cada uma tem um probleminha ali para ajustar. E vivendo esses homens, né? Homens tão inteligentes, tão estudados, tudo doido. Outra gente pirada. E eles são assim. A gente tem exemplos na Igreja de Cristo, né? De irmãos que partiram para esse lado e que estão colocando a igreja a perder. Assim. É muito triste ver isso. A pessoa fez faculdade federal, pós-graduado, mestrado, doutorado em psicologia, psiquiatria. E aí? Onde entra Cristo nessa? Então, o capítulo 1 me chamou a atenção nesse sentido, né? Que você está lendo aqui, mas não são só esses caras, tem muita gente fazendo isso. Eu acho que uma intenção é essa, né? Em que a gente pensar o início, o gênese desse processo, né? Relacionar com o que a gente está vendo hoje, né? Parece que não mudou muita coisa. Tem gente ainda, né? Buscando isso e até promovendo esse tipo de pensamento, né? Antes do Barbosa, que precisa levantar a plaquinha, o André. Sem plaquinha. Eu não li o livro, né? Mas Mas pelo que a Carol falou de juntar, né, de ter a importância de ter a terapia, por exemplo, né? Acho que uma coisa que o conselheiro tem que saber é até onde ele pode ir, né? Porque chega uma hora que você vai falar, não, aqui já não é comigo, né? Então aí eu tenho que aconselhar ele a procurar um profissional, né? Por exemplo, eu estava lá em Recife, estava estudando com uma menina, né, pela internet, e ela veio me contar uma história da vida dela lá, que eu falei para ela, ó, isso aí, né, ela disse que foi violentada pelo padrasto, que convivia com o padrasto, que não fazia mais nada hoje, mas ela sentia aquela raiva, né, e chorava, tinha ódio, né? E aí eu falei, olha, o jeito é procurar um psicólogo, né? E aí, na época, eu até fui falar com o Newton lá e ele falou que tem, estava até olhando aqui, um grupo que chama CPPC, né? Que é Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, né? Então, quando você for aconselhar alguém a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, é bom que seja desse um psicólogo cristão, né? Porque ele pode aconselhar a pessoa a fazer uma coisa antibíblica. Tem uma questão que a gente vê, inclusive um desses capítulos aqui, o autor vai tratar de uma questão como essa, né? De uma moça que vai procurá-lo por ter sido violentada, né, pelo padrasto, não sei se pai ou padrasto, né? E aí, a questão dele é: será que a Bíblia tem condição de responder por essa situação que essa moça está passando? E ele conseguiu, pela Bíblia, resolver o problema dela, sem orientá-la a buscar um psicólogo. E a gente fica pensando, como nós comentamos ontem, né? Você tem uma associação de conselheiros bíblicos, né? Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, você tem gente que é batista, que é presbiteriano, que é isso, que é aquilo, né? Aí você pensa no corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos, né? E que esses caras vão usar o que para tratar as pessoas? Né? A sua formação acadêmica ou a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, então não precisa ser um corpo de psicólogo e psiquiatra, né? Precisa ser uma pessoa que pode usar a palavra de Deus para isso. Um leigo instruído, né? Hã?
Pode ser um leigo instruído, né? E se você perceber assim, as recomendações bíblicas, né, fala para a gente aconselhar uns aos outros. E conselho é conselho. E a base do nosso conselho vai ser o quê? A palavra de Deus. Né? Então, a gente fica pensando qual seria o conselho mais profissional que a gente pode recorrer. A palavra de Deus. Nós temos dois bons aí de poder da palavra, né, transformando vidas de forma extremamente assustadora, né, para a gente. Isso aí. É bem complicado isso, né? Porque os profissionais estão aí para nos ajudar, né? E aí a gente fica assim, quando que eu preciso deles e quando não, né? Então, quando acontece alguma coisa traumática, assim, até assim, é um testemunho meu, né? Quando isso é uma coisa traumática, eu fiquei assim, e agora? Será que eu vou procurar um psiquiatra, um psicólogo ou um irmão que possa me ajudar? E aí eu orei muito, né? E conversei com algumas pessoas que são espirituais para mim, que eu vejo tentar praticar a palavra. E essas pessoas e Jesus conseguiram suprir. Eu não precisei procurar ajuda profissional, né? Mas assim, eu também não descarto que às vezes você precisa. Por exemplo, morre um filho. Eu acho que tira todo o chão que uma pessoa tem. Eu não sei até que ponto que isso não vira uma patologia, entendeu? E que você precisa recorrer ao profissional. Ainda não consegui, mas emocionalmente eu acho que dá para tratar através de irmãos, né, de cuidado, porque esses irmãos que me aconselharam, eles também estão me acompanhando, né? É um tratamento, né? Como o psicólogo faz. Mas assim, olha, para resolver esse seu problema, você precisa ficar mais firme com Jesus. E como você faz isso? Todo dia eu vou te ligar, todo dia eu vou mandar um devocional, você comenta e vamos caminhando junto, eu estou com você. Né? Isso é muito melhor que o psicólogo, porque a pessoa está com você. É o fato de você olhar e falar, eu não estou sozinha. Tem alguém que se preocupa comigo. E não é uma pessoa, né? São várias pessoas. E através desse sofrimento, eu achei uma pessoa conselheira sem saber. Assim, né? Alguém indicou e falou assim, essa pessoa é conselheira. Eu falei, não sei, não conheço, não tenho intimidade. Né? Não, mas a pessoa pode te procurar? Pode. E a pessoa procurou e eu falei assim, olha, tem conselheiro, que legal. Né? Porque até então eu só ouvia falar, mas não tinha tido a experiência. Foi muito positivo, assim, também. E Jesus, ele é profissional, assim. Ele anestesia, tá? Acho que um pós-doutorado, né? Tem uma classificação na universidade que é chamada de livre docente, né? O cara que você ouvir que é livre docente, então você pode pensar assim, o cara pode falar sobre qualquer coisa, em qualquer situação. Então, ele não escreve tese, ele escreve ensaio. Então, o cara assim, o resumo da essência da intelectualidade. E aí, se a gente fosse comparar, Jesus seria esse livre docente. Né? Em qualquer situação ele tem a resposta. Vamos lá, pela ordem, nós temos aqui a dona Marina, dona Nancy, depois Carol. Então, só vou pegar um pedacinho aqui do meu capítulo, já que é o 6. No caso, aí desconta. Vai apresentar no dia não. Não, mas desconta, aí desconta. Vou descontar o tempo que você usa aí, né, na apresentação. Você fala a página para a gente acompanhar?
Não lembro agora a página, mas eu já sim. só uma referência. Tá. Então, assim, eu trabalho com autoridades judiciárias, né? E eu sempre tive uma impressão de que psicologia é coisa de gente rica. Eles não saem da psicologia, toda semana eles vão. O pobre já não tem já tem dificuldade de fazer isso, então já não tem esse problema, vamos dizer assim, né? Mas parece que é algo que eles ficam a vida inteira. Então, aí entrando no que a Cláudia disse, a diferença, né, do profissional do mundo, né, e o cristão é que ele vai remediando algo paliativo, é algo que vai resolver naquele momento, mas depois ou vai voltar ou vai surgir outro. Ele não vai construindo um alicerce ali para ele ir estruturando a vida dele, que é a palavra do Senhor. Ele vai meditando, ele vai se edificando e vai resolvendo e superando as dificuldades, né? Então, a diferença, eu vejo que o capítulo 6 ele fala, é basicamente isso. É um aconselhamento que vai resolver por pouco tempo. Depois vai voltar de novo. Por isso que os ricaços lá não saem do psicólogo. Até porque tem um irmão nosso que é formado em psicologia, Walter Lapa, né? Ele falou que assim, ele vivia perdendo cliente, porque todo mundo que ia lá ele indicava Jesus, ele não voltava. Eu como evangelista e psicólogo, quem que eu vou indicar? Aí o cara ia lá, Jesus era a solução, e ninguém voltava mais. Então, ele sobreviver como evangelista. Diz ele é mestre em psicologia, eu voltei lá. Vamos lá, Dona Nancy, seu comentário. Eu queria comentar uma coisa, assim, dá até um testemunho que isso aconteceu comigo, mas é uma mistura do que a Cláudia falou e o Marino. Há 22 anos atrás, quando eu cheguei na Igreja de Cristo, eu tive síndrome do pânico. É muito triste falar disso. Mas eu passei pelos 3, psiquiatra, psicólogo e Jesus. É como o Marino falou, o psiquiatra, ele dá uma receita médica para você tomar um remédio controlado, que eu tomei até mês retrasado, estou deixando de tomar agora. O psicólogo, ele conversava e procurava a razão da síndrome do pânico, que depois de 15, 18 anos de tanta terapia, como o Marino falou, vivia em psicólogo, descobriu que era coisa de infância, que foi passando por cima. Mas o mais legal de tudo é que os dois, no final, depois de muitos anos, eles falaram, a sua fé é demais. Então, pela sua fé, sua melhora veio. E você está curada, sarou. Assim, você tem as barreiras para ir passando ainda, porque isso fica... é muito íntimo, é muito lá dentro, né? Mas eles falaram que a fé em Deus, a religião, é que moveu toda aquela melhora tão assim, a um certo ponto até assustadora para eles. Porque eu chegava lá animada e eles achavam que não era para chegar daquele jeito. Eu não tinha condições de estar daquele jeito na outra semana. Eu chegava lá animada. E devolver o seu dinheiro, não? Mas hoje eu tenho uma filha psicóloga cristã que está ajudando muita criança. E eu acho que foi por causa da minha dificuldade, dela ver tudo que eu passei. Ela quis ajudar também. Amém. Ai, gente, desculpa, tá? É o Marino que faz isso. Não faça desculpa, não, porque fica do lado. Fica do lado do Marino. Mas é legal que como a gente vê, que nem a Cláudia comentou e o Marino, tudo se encaixa. É por aí mesmo. E voltando a essa questão, a gente estudou a palavra, nessa questão desse processo histórico, eu vou lembrar que a gente está, assim, basicamente nos Estados Unidos, em 1920, aí, né, os autores vão colocar, e o movimento o movimento pentecostal acontece nessa década. Os Estados Unidos está passando por um período, uma transição bem complicada.
Então, é um campo bem fértil para essas ideias, né, assim, entrarem em ebulição. Então, isso também contribui, né, para que essas pessoas apareçam e né, tragam assim, a solução, né, que você precisa, e aí a palavra de Deus vai perder um pouco desse sentido, né, vai ser desvalorizada, né, vai ser o eu e a própria assim, vontade da pessoa que vai sobrepujar a palavra de Deus. Então, a gente tem que entender esse momento histórico, né, que não acontece do nada, né, então, a gente tem esse momento em que vai proporcionar essa ebulição dessas ideias, né, até que, de uma forma, a gente não, assim, acho que a gente não consegue pensar na ideia de um cara que fala assim, não, eu intencionalmente vou desprezar as escrituras, vou fazer isso, tá? Dá para a gente pensar numa coisa assim, considerando, né, assim, o contexto que eles estão vivendo, até a formação deles enquanto religiosos, né, assim, a criação que eles tiveram, né, do ponto de vista de grupos religiosos que eles participavam, que a gente sabe que até hoje ainda tem algumas doutrinas que aprisiona em vez de libertar. Então, em dado momento, o cara se achou que não, agora Deus tinha me libertado. Né? Se não me engano, foi um comentário do Carl Rocha que fez isso. Né? Eu que tenho que decidir sobre a minha vida, né? Eu que tenho que decidir. Cabe a mim essa decisão. Então, para a gente considerar, né, isso, né, está trabalhando muito no contexto histórico, né, e religioso e tal, tá, assim acontecendo nos Estados Unidos. Vamos lá, Carol. Eu prometo que é rápido. Como sempre, né, a gente pega um apanhado de tudo, e eu sempre que eu falo dessas coisas ligadas à psicologia, eu ainda estou em fase de construção dessa questão de será que eu procuro um psicólogo, como eu aconselho, porque por ser da área da saúde também, algumas coisas eu tenho que deixar de lado, né? Então, eu preciso saber me posicionar quanto à minha fé, porque eu não posso ser direta com os pacientes, sabendo que isso vai trazer melhora, porque e é comprovado, e isso em qualquer estudo que a gente vê, a fé é comprovada, ela é muito mais eficiente do que qualquer outra coisa. Então, isso ainda eu estou trabalhando na minha cabeça. Para mim é muito difícil, e eu até tenho medo, porque hoje eu trabalho no exército, e ali é completamente diferente de um hospital. O ano que vem a minha vida vai mudar, eu não sei como vai ser isso, então eu ainda estou nesse processo de construção. E em um estudo que nós tivemos uma vez com o Elias aqui, nós entramos nesse debate da questão da psicologia. E ele falou que ele não acha necessário, ele acha que não precisa. E eu falei para ele que eu não concordava com esse ponto de vista, porque existem doenças, como a esquizofrenia, que você não tem um autocontrole, né, entre milhares de outras coisas psicológicas. Elas são inconscientes e, enfim, tem uma outra parte que não duvido que Deus possa fazer milagre na vida das pessoas e que uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode ser curada. Mas eu acredito que existe necessidade de um auxílio. Então eu ainda fico nesse meio termo, sabe? Até onde realmente isso é necessário e como a gente pode ajudar. Então é maravilhoso, é um milagre a gente ver esse tipo de cura, né? Então a gente tem um testemunho, você tem vivência por estarmos dentro da Igreja de Cristo e vermos coisas assim acontecer, mas é uma pessoa perseverante, é uma pessoa que busca a palavra, né? Então, talvez essa pessoa que é esquizofrênica e procura um psicólogo, um psiquiatra, se ela não tiver essa proximidade, como o mestre que você falou, né, em psicologia, ele falava que Jesus era a solução. E aí? Então, se nós não tivermos esse tato de deixar um pouquinho o que eu quero, né? Porque é uma decisão, é difícil, até no grupo a gente comentou. Você colocar Cristo para as pessoas hoje é loucura, literalmente, porque é difícil você deixar de mentir porque você quer, ou porque você chegou atrasado, sei lá, por qualquer besteira. As pessoas não entendem essa necessidade de você se deixar de lado, né? Deixar de fazer algo que você queira ou goste. São coisas de infância, são problemas, tipo, extremamente
que você nem lembra, às vezes você nem lembra que aconteceu aquilo, mas que isso pode mexer com o nosso inconsciente. Mas da mesma forma que eu vejo uma pessoa em coma, que acorda depois de tantos anos e que fala que ouvia e lembra de histórias, não específicas, mas de algumas coisas. Então, Jesus realmente faz a diferença na nossa vida. E se a gente não tem essa proximidade com os irmãos, que eu achei sensacional, o que você falou, que também é um testemunho, e eu acho que é maravilhoso, a gente não consegue chegar nesse ponto. Então você não precisa de um psicólogo. Aí eu paro para pensar no que o Elias me falou. Realmente, eu não preciso de um psicólogo tendo, né, essa coisa, essa proximidade com a palavra. Mas dois casos extremamente diferentes, mas que estão extremamente ligados à palavra, né? E é o que acaba pegando. Mas eu ainda estou em fase de construção para conseguir auxiliar, porque eu tenho medo disso me atrapalhar na profissão, entendeu? Às vezes você quer, eu quero falar Papai do Céu, entendeu? Então eu acredito também que seja naturalmente, né? Mas eu fico um pouco preocupada com isso. Isso é uma coisa que tem me deixado bastante preocupada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela brevidade. Desculpa. Eu me empolgo. Eu também amei isso. Segundo, agradecer pela primeira colocação, foi muito boa. Mas eu acho que eu acho que vai ser sempre um dilema que a gente vai enfrentar, né? Quer dizer, é a nossa decisão de acreditar no poder da palavra de Deus, e que vai entrar em xeque, né, a nossa religiosidade em relação a essas questões que a gente enfrenta. Então, o que a gente faz? Né? Eu acho que a gente está num processo ainda de estar repensando alguns conceitos que a gente tem, né, e colocar outros conceitos que a nossa experiência como pessoa, como cristã, tem demonstrado. Né? Então, inclusive, um dos autores faz esse comentário de esses homens buscarem esses recursos, né? E ele faz como que fizesse uma crítica para esse comportamento e fala assim: nos próximos capítulos nós vamos convidar você a trilhar um caminho sobre modo excelente, né? Que seria esse apelo para você só ficar dentro daquele, né, contexto bíblico. Mas a gente está andando, né? Acho que o caminho é esse, né? Vamos lá, Ronaldo e depois a Fernanda. Ronaldo, por favor. Ontem eu comentei, né, no nosso grupo do meu filho, né? Comentei com você um pouco no intervalo também. E conforme eu ia lendo o livro, mas não saía da minha cabeça o meu modo de pensar, o erro que eu tinha feito com meu filho. Né? Que ele, quem não sabe, né, ele comia unha, né? Come até hoje. E é ansiedade. E a gente falou para ele, deu um prazo para ele parar de comer a unha. Senão nós ia levar ele no psicólogo. E aí a gente não conseguiu parar de comer, a gente levou ele no psicólogo. E aí a psicóloga conversou com ele, depois de uma segunda sessão conversou comigo e com a minha esposa. E aí falou que a gente é muito rígido. Eu achei que essa ansiedade dele era por causa da escola. Aí ela quis jogar que é por causa da igreja, né? Então, e ela é cristã, ela vai numa denominação, né? E aí eu lendo o livro, não saía da minha cabeça, né? Que eu fiz errado, né? Aí a Carol falando, né, que é um dilema para ela. Para mim, assim, hoje eu acho que eu não levaria, né? Mas eu creio assim, que pode chegar a um estágio que teria que levar um psiquiatra para tomar um medicamento, alguma coisa mais elevada, né? Mas nesse estágio que ele estava, né, eu acho que é um erro que eu fiz, né, de ter levado ele. E o que a psicóloga falou? Ela deu o exemplo dela, o que ela fez? Ah, sim, ela falou assim que ela, quando não está afim, ela não vai no culto de domingo. E por isso ela morreu, né? Tá ali. E não vivenciou. Só vai não estar afim. E que eu não deveria forçar o meu filho aí, quando ele estuda a semana inteira e no domingo ele estiver um pouco cansado, ele levantar com indisposição de ir. Ah, não, pode voltar a dormir. Ela deu esse conselho, né? Mas aí. Quer um cafezinho na cama também.
Mas aí eu questionei assim, né? Não com ela, mas depois pensando, né? Falei assim, por que ela não falou para ele faltar da escola no meio da semana, né? Se a escola aqui Justo o domingo, que é uma vez só, 3 horinhas, 2 horas e pouco, né? Não, mas a escola que ele ficou o dia todo, a semana toda, ela não questionou. Né? Quer dizer, o problema é o domingo, ele tem que dormir sábado, domingo até meio-dia. Né? Então, aí é... Dorme depois do meio-dia, né? A nossa questão é mudar o horário do culto, né? Não, levanta cedo, vai pro culto, depois do almoço dorme até segunda-feira. Olá, Fernanda, por favor. É um pouco do que a Carol estava falando, até no próprio livro, agora eu não lembro a parte que ele fala que a Bíblia ela é soberana sobre todas as coisas, mas ela não vai, por exemplo, te operar numa sala de cirurgia, mas ela vai te ensinar como passar por isso. Então eu acho que no caso de um psiquiatra, um psicólogo, tem certas coisas que realmente, suicídio, síndrome do pânico, a minha irmã é psicóloga e ela trata de autistas. Então são casos que a psicologia ela encontra métodos de como resolver isso. Técnicos. Então, mas é a Bíblia que vai te falar como que você vai passar sobre isso, como você vai ver a vida ou como você vai passar. Então não é que ela anula certos conceitos de psicologia. Também tem certos conceitos de psicologia que a gente sabe que não são nada bíblicos e que eles passam por cima da Bíblia e trazem ensinamentos falsos. Mas eu acho que em alguns casos é como um câncer, você tem que fazer quimioterapia, não é você ficar em casa orando que você vai se curar. Deus também te deu remédios para você tomar naquela ocasião que vão te ajudar a passar para frente. Só que você não vai perder sua fé, você vai continuar firme, sabendo que independente do resultado final, você vai estar com Cristo. Então eu acho que é um pouco da diferença talvez que você procure seja essa, de tratar a patologia, mas não simplesmente anular ou falar que a Bíblia precisa de complementos. Ela não precisa, ela só tem algumas coisas que auxiliam na medicina. E tem eu lembrei agora de um seriado que eu estava vendo um dia em casa, que não tinha nada para fazer, eu deixei lá ele passando. E uma das mulheres, ela fica escondida durante anos e de repente ela sai de um cativeiro, então ela não sabe o que está acontecendo, as coisas mudaram. E ela vai morar numa casa de uma rica e ela faz psicologia, vai psicólogo toda semana. E ela fala, mas o que você faz? Porque na época dela não existia psicólogos. Então ela pergunta assim, mas o que você vai fazer na psicóloga? Ela vai lá me ouvir. Ela fala assim, você não tem amiga para te ouvir? E chega mais ou menos isso. Às vezes a gente vai para um psicólogo porque o irmão não está ouvindo a gente, porque a gente não procurou o irmão antes. Então eu acho que isso também serve para a gente refletir um pouco do quanto a gente está sendo aberto quando o irmão chega para a gente simplesmente ouvir às vezes. Fazer um conselho. Essa é minha filha. Eu acho que, pensando nessa questão do próprio câncer que você colocou, apesar de a gente ver essas situações, a gente tem exemplos na igreja de pessoas que foram curadas com a adoração do demônio. Então, aí mais uma vez a gente tem esse conflito de novo. Afinal de contas, é ou não é? A gente só não descarta, né? A gente fala assim, não vai. Então, existem casos, não dá pra... A gente tem exageros, né? No próprio indivíduo do outro. Não sei se ele está na frente com a voz, depois o Gabriel. Não, depois eu, Gabriel. Eu vou perder o que É interessante quando fala. Proatividade, quando nós falamos assim, que é bom quando tem testemunho, porque assim, nos fortalece e a gente tem uma visão totalmente diferente. É que na Igreja de Cristo a gente não está acostumado a ter esse testemunho, porque a gente não faz campanha de nada disso aí, é verdade? Então assim, mas quando você busca, eu lembro que a Ana Clara falou assim, que você é psiquiatra. Eu falei, eu não tô louco! Tá achando que eu tô louco? Aí você é psiquiatra, você porque quando eu comecei nesse primeiro capítulo, gente, eu queria parar o livro, eu falei assim, o cara é tão maluco que a mulher e a filha já denunciou, que chamou a polícia, mas aí eu falei assim, esse professor tá maluco da esquerda pra gente ler, né? Mas assim, você vê como é que é. Então assim, se você procura realmente um especialista, um cara na área, pra você tomar esse medicamento aqui, eu lembro que eu tomei, ele falou assim, você vai tomar um de manhã, um à tarde e um à noite. Gente, eu comecei a tomar. Teve um dia que eu fiquei o dia inteiro babando, dormindo. Isso não é possível. Aí eu tomei de novo. Minha mulher falou, nossa,
assim, troca, eu vou pegar. Quase que ela fica agora, né? Ela queria dar, não dá pra tomar mais um? Ela teve mais paz. Então, assim, quando você realmente busca, porque você vê assim, eu vejo vários irmãos, os caras que têm conhecimento bíblico. E aí, entra na área da psicologia, eles conseguem deturpar tudo. E aí, sabe qual é o medo? O medo é se esse irmão for buscar a ajuda dele, vai arrebentar. Como a gente tem visto aí acontecendo que arrebentou a igreja. Acabou. Tem gente, nós estávamos em Mauá, tem pessoas lá que está passando um psiquiatra, cada uma mulher chorando, a mulher dava testemunho, chorava e ficava, e aí, Senhor, vamos orar por ela, porque a mulher só chorando porque o cara fez tudo. O cara perdeu emprego, tinha ótimos empregos, porque o cara ia se dedicar a vida inteira na obra. O que aconteceu? O cara foi embora, largou todo mundo na mão, e aí? E os irmãos? Esses irmãos realmente para ter esse conselho, esse aconselhamento. Às vezes é o que falta, né? Que nem você chegou e falou, puxa, realmente achei um irmão que vai me dar um conselho. Às vezes você falou, eu quero só ouvir. Não é verdade? Fala que eu te escuto. Não é assim? Para vocês é muito fácil trocar ideia. E a gente não percebe por quê. Quando chega aqui, esse corredor, a gente não tem mais união, a gente não tem mais essa comunhão, esse bate-papo que a gente, queira ou não, uma vez por mês nós estamos confinados uma semana, né? À noite. Agora as pessoas só vêm aqui no domingo e acham que é um clube. Como é que você vai ter essa intimidade? Como é que você vai saber realmente se ela precisa dessa ajuda? Entendeu? Então, cabe a nós de realmente começar a ter esse olhar, essa visão de poder trabalhar nisso e poder ajudar. Só um detalhe, eu levei ele no psiquiatra. Nossa, Por quê? Ele não dorme à noite. Isso é um problema. Porque isso é pós-reserva. Quando a pessoa não dorme à noite, ela não recebe os benefícios na saúde dela. E por conta disso, a pessoa fica muito irritada, muito nervosa. Chato, né? Fora a parte que ele já é militar, ainda tinha a parte do sono que não acontecia o sono, então ele fica doente. E o psiquiatra era denominacional, né? E ele orou com a gente no consultório, é engraçado isso. Orou? Não, orou. Não, mas ele consultou ela. Eu estava lá, você vai falar o quê? Ela, aí eu falei assim, e o senhor? Deixa ela falar, doutor. Ele não dorme. Ele não sei o quê, eu vou dar um remedinho. É para ela ou para você? Não. Eu vou consultando, cara. Vou orar com você, ora, fora. Daí tem uns calmantes naturais também, né? Porque aquele remédio não deu certo mesmo. Você não é eu, não, é para você. Vocês nem perceberam, né, gente? Porque Vamos lá. Marina. É só uma observação que eu achei interessante aqui, até pelo que eu já ouvi aqui na aula, né? O aconselhamento que o Ronaldo falou que teve lá da psicóloga, vamos dizer assim, cristã, né? Mas dando um aconselhamento que não é bíblico, né? Então a diferença de aconselhamento cristão e aconselhamento bíblico, né? Você fica na palavra, você não vai falar que hoje eu não estou afim de ir na igreja, eu não vou. É hoje que não está afim que você vai mesmo, que é hoje que é. Hoje que você está precisando, né? Hoje Deus vai falar com você. É verdade. Bom, aqui cabe na sequência. Acho que é Gabriel. É só um comentário. Eu tenho muitos amigos que eles acreditam que ele vai para a igreja e vai estar ali só por revelações. Eles nem abrem a Bíblia. Eles acreditam que ali é só revelação. Então, neste momento, eles chegam e conversam comigo e falam assim, que eles não acreditam que tem que se estudar. Que tem que se estudar e analisar as escrituras. Porque sempre quando ele vai se referir a alguém, é através de revelação. E aí eu conversei com ele, que a necessidade da escritura, pois ela é útil, né, para o ensino e para a repreensão, para a educação. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí ele começou a se interessar com isso que eu estava falando. E aí eu vi que ele mudou essa percepção de entender as coisas, e aí toda vez eu tento passar uma mensagem para ele, para tentar fazer com que ele entenda que vamos ser julgados pela palavra de Deus. E não por revelações do homem, porque
sabe como qualquer um aqui, entendeu? Então acho que a opinião dele talvez seja errada do que é a verdade das escrituras, né? Eu peço perdão a todos que eu penso tanta coisa na minha cabeça, mas na hora de me expressar eu fico tão nervoso que eu acabo... Você viu quando eu falei? Você viu como eu fui breve? Eu não consigo, eu começo a falar e começo a dar branco e eu esqueço que eu tinha que falar. Eu era assim, porque preciso tomar remédio também pra ficar calma. Tá calma aí. Me fala uma coisa, você falou que se converteu em abril, né, para a Igreja de Cristo. Sim. Esse período antes você foi da Igreja Católica? Vamos dizer, católico não praticante, né? Ah, sim. E ia só quando tinha as quermesses, né? Tomar um quentão, tomar um quentão. Eu vou na quermesse, hora antes. E aí, você só ia nesse rap? E aí, direto, minha avó fazia promessas por mim. Que Era uma senhora e eu tinha que pagar a promessa na Cidade do Norte. Aí eu tinha que ir pra pagar a promessa. Eu arrumava um emprego e ela falou assim, foi porque eu orei, agora você tem que agradecer a Nossa Senhora por causa que ela te deu um emprego. E aí, só que eu tava indo todo dia procurar um emprego, só que aí foi por causa da Nossa Senhora. Nossa, não, sua. Nossa Senhora no português se refere, mas não Se eu falasse pra minha mãe, Nossa Senhora tá sua. Só um comentário também que agora eu lembrei. Descontraiu e tal, muitas pessoas elas esperam, igual eu estava dizendo, espera vir a elas. Então elas só pedem. Só que elas não se dispõem a estudar para entender. Porque, por exemplo, a pessoa precisa de um emprego. Aí ela só vai orar, precisa de um emprego, e nunca vem um emprego. Mas peraí, você está entregando currículo? Como é que a pessoa vai saber que você está precisando de emprego? Em muitos dos casos é assim, a pessoa ela precisa de um conselho, mas ela só fica ali orando, só que não pede ajuda de ninguém, ela não procura ser aconselhada. Então acho que ela tem que sair desse ponto de conforto dela para pedir ajuda e um conselho, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas sentem medo de pedir conselho porque elas acham que a opinião da pessoa, a pessoa vai julgar primeiro, ela acha que a pessoa vai fazer um pré-julgamento seu. E aí ela acaba ficando restringida, se restringe e se sente desconfortável para pedir ajuda para outra pessoa, porque ela pensa assim, se eu erro, eu sou ser humano, ele também erra, então eu não vou pedir ajuda a ele. E muitas das vezes isso dificulta o relacionamento, como ele disse, e acaba criando um pré-preconceito, né? Um pré-julgamento. E eu sou assim, eu já fui, perdão. Eu antigamente não gostava de pedir conselho para ninguém, porque eu falo assim, por que eu vou pedir conselho para essa pessoa se essa pessoa é igual eu? Essa pessoa aí, ó, eu já vi ela sair aí, escondida aí, ó, eu já encontrei ela em tal lugar, não vou pedir conselho para essa pessoa não. E aí, agora na Igreja de Cristo... Quando você encontrou essa pessoa em tal lugar, você não estava lá, né? Você tem ideia. Aí, a partir do momento que eu comecei a fazer parte do corpo de Cristo, que eu comecei a entender o significado e a verdade, pode ser quem for, qualquer membro, eu chego e pergunto, porque eu vejo que a opinião dele, talvez, por pouco que seja, já é talvez mais do que eu sei, entendeu? E eu gosto muito de estudar e buscar, porque eu acredito que o conhecimento é algo que não tem como tirar de você. Mas que um dia você mude esse seu conhecimento, não tem como tirar. E aí, essa questão de você buscar e não só ficar esperando, sabe? Que você tem que fazer a sua parte também, porque se você só esperar Deus, né? Então você está meio que colocando Deus ali na saia curta, vamos dizer assim. Porque você fala assim, ó Deus, se você não me ajudar, eu não vou mais dar o dízimo, ou vou fazer isso, não vou mais dar aquilo que eu prometi. Então acaba ficando elas por elas, não é assim com Deus, né? É como aqueles
história, é um ditado que diz, né? Você ora para passar a tempestade, mas continua remando. Ora para chover e sai seu guarda-chuva. Então, mais alguém quer fazer um comentário? Então a gente pode encerrar por hoje para compensar o nosso. Né?